Vamos falar sobre a reforma trabalhista. O Felipe Alciprete, bem-vindo, Alciprete, é advogado, é presidente da comissão da Jovem Advocacia da OAB aqui da cidade, é coordenador da Jovem Advocacia do Vale do Paraíba, é palestrante, como eu falei, já vi muita palestra dele, é especialista em direito do trabalho e autor da CLT comparada, de acordo com a reforma trabalhista, né? Ele já fez a comparação. E, enfim, e agora é coordenador da pós-graduação. Tá bom, gente? Boa palestra para vocês. Felipe, bem-vindo. Tá? Obrigado. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos vocês. Agradeço também quem está assistindo nas redes sociais a nossa palestra. Hoje eu vou falar sobre a reforma trabalhista. Não tem como, obviamente, esgotar todos os pontos que foram alterados de acordo com a Lei 13.467 de 2017, porque foram... Os principais pontos são o que eu trouxe aqui hoje para vocês, mas são mais de 100 pontos que foram alterados na nossa legislação, tanto na CLT como na legislação esparsa. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês hoje, qual que é o objetivo? Da questão prática da reforma trabalhista. Porque muito se discute da questão da inconstitucionalidade, do projeto de lei que não deveria ser tramitado, que foi uma questão política. Eu acredito que essa fase a gente já superou. Porque a reforma trabalhista ela está em vigor e precisamos saber quais serão os impactos práticos da reforma trabalhista daqui para frente. Se tivesse uma discussão previamente, com certeza não teríamos tantas modificações em um período tão curto. A título de exemplo, a legislação entrou em vigor, a reforma trabalhista, em novembro. Na mesma semana tivemos a medida provisória 808, que alterou a reforma trabalhista. Na outra semana tivemos a Lei 13.509, que teve mais uma modificação na reforma trabalhista. E como o próprio nome diz, medida provisória, se ela não é convertida em lei, ela perde sua eficácia. Então aconteceu isso com a reforma trabalhista. Em abril, a medida provisória não foi convertida em lei e perdeu sua eficácia. Ou seja, num período tão curto, tivemos diversas modificações. Isso mostra a falta de planejamento e o desrespeito, obviamente, com toda a história que tem o direito do trabalho. Falar que foi uma questão política, aí temos diversos posicionamentos. A questão é, o que foi alterado, o que está em vigor? Mas o que eu já ressalto para vocês? Vou abordar aqui os principais pontos. Mas se vocês souberem a parte principiológica, como que surgiu o direito do trabalho, a parte histórica, eu acredito que se vier qualquer modificação, vocês saberão o caminho que será seguido. Por que eu falo isso? Temos 25 ações diretas de inconstitucionalidade a respeito de alguns pontos da nossa legislação. Como todos sabem, se for algo declarado inconstitucional, não terá aplicação do artigo que foi declarado inconstitucional. Ou seja, poderemos ter mais modificações. É como se fosse uma estrada em época de campanha eleitoral que fica cheio de remendo. Então pode ser que eu esteja dando uma palestra aqui para vocês hoje e amanhã, entre outra lei em vigor, alterando o que eu conversei hoje com vocês. Então, se vocês tiverem a base estruturada, pode vir qualquer reforma que vocês saberão qual caminho seguir na vida prática de vocês. Tá certo? Então, avançando, eu deixei aqui para vocês, está um pouco pequeno, mas @Felipe Alciprete, tem meu Instagram, tem meu Facebook. Eu costumo postar dicas lá, o que foi alterado com a reforma trabalhista. Eu posto alguns vídeos também, no intuito aí de atualizar todo mundo que está me seguindo. Então, sem mais delongas, avançando aqui na matéria, antes de entrar na reforma trabalhista propriamente dita, conforme eu falei para vocês, a gente precisa ter um pouco da base. Então, vou falar para vocês sobre fontes. De forma bem breve, não vou ser exaustivo, porque esse não é o ponto principal da nossa palestra. Eu falo palestra, mas é basicamente um bate-papo, tá, gente? Quem quiser conversar, fique à vontade, porque eu acho que aqui o interessante é a troca. Porque, ressaltando para vocês, até mesmo o TST não sabe ainda qual será o posicionamento no que tange ao direito material, se vai aplicar nos contratos vigentes ou não, ou seja, se posicionou na parte processual.
Na parte processual, o TST se posicionou com a Instrução Normativa 41 de 2018, se posicionou em vários artigos e de diversas maneiras. Alguns com aplicação imediata, outros com aplicação quando o ato for praticado. Ou seja, se eu tenho uma audiência amanhã, será a lei que está em vigor amanhã. Então, o que devemos observar? Quais estão sendo os posicionamentos dos tribunais e também estudar a base do direito do trabalho. Então, as fontes para saber de onde surgem essas normas, tá certo? As fontes materiais. O que seriam as fontes materiais? São os fatos sociais, são os acontecimentos sociais, ainda mais no direito do trabalho, que as normas surgem por conta de algumas reivindicações. A título de exemplo, tem uma greve, empregados estão insatisfeitos com que a categoria está sendo desrespeitado pela empresa, eles fazem uma greve no intuito de reivindicar algum direito. Aí eu dou um exemplo para vocês. Aí surge um acordo coletivo, uma convenção coletiva de trabalho. Ou seja, o fato social fez surgir uma fonte formal, que é o próximo ponto. Então, a fonte material são os fatos sociais. E esses fatos sociais faz surgir as fontes formais. E por que eu quero ressaltar a fonte formal para vocês? Por conta da reforma trabalhista mesmo, para saber de onde surge. Eu dei um exemplo aqui para vocês de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Ela entra como uma fonte formal autônoma. Por que autônoma? As próprias partes estão negociando. Não tem a interferência de um terceiro nessa negociação. As partes estão negociando, então é a criação de uma fonte formal autônoma. E também tem a heterônoma, que aqui entra a reforma trabalhista. Porque temos alguns pontos. O Estado criador das normas. Aí pensamos o seguinte, o Poder Legislativo pode criar uma fonte formal heterônoma, o Judiciário e o Executivo. Se a gente pensar no Legislativo, aí fica um pouco mais claro que é o que acontece no dia a dia. A Lei 13.467, criação do Poder Legislativo. Qual que é o ponto aqui? Poder Executivo também pode criar uma fonte formal, a medida provisória. A medida provisória 808 é uma fonte formal heterônoma criada pelo Poder Executivo. Tá claro? Poder Judiciário pode criar também? Pode. Na discussão, por exemplo, a categoria está reivindicando algum direito, tenta negociar o sindicato com a empresa, essa negociação é frustrada. Leva essa discussão por dissídio coletivo no tribunal. Sai uma sentença normativa, que é a criação de uma fonte formal heterônoma criada pelo Poder Judiciário. Tá certo? Eu fiz esse resumo aqui porque quem quiser o material, depois eu disponibilizo para vocês. Indo agora na reforma trabalhista propriamente dita. Grupo econômico. Qual que é a finalidade do grupo econômico? A finalidade do grupo econômico nada mais é, por parte da empresa, empresas se ajudarem. De forma conjunta, com interesses conjuntos, eles se ajudarem. Mas por parte do trabalhador, por que é interessante um grupo econômico? Para conseguir ter uma garantia e eventual recebimento de uma verba trabalhista. Então, por que eu ressalto para vocês uma questão prática sobre o grupo econômico? Porque isso pode impactar diretamente numa ação trabalhista que vocês forem ajuizar. Tem advogados aqui? Se tiver alguém, levanta a mão, por favor. Tem bastante advogados. O que acontece? Antes, como que estava na CLT? A coordenação de uma empresa com empresas subordinadas. Falava que esse grupo econômico é a teoria vertical. Ou seja, colocando aqui para vocês, é uma empresa controladora que controla as demais. Ou seja, essas empresas são subordinadas a essa. Esse era o grupo econômico que já tinha na CLT, que fala do grupo econômico por subordinação. E qual que é a novidade da reforma trabalhista? Isso aqui foi uma evolução que mais cedo ou mais tarde iria estar presente de forma expressa na nossa CLT. Ainda mais no direito do trabalho, porque um empregador pode ser uma pessoa física. É só você receber a prestação de mão de obra de uma pessoa que você pode ser um empresário,
que você pode ser um empregador. Então, a novidade é no grupo econômico por coordenação. Aí, voltando aqui no artigo, eu coloquei aqui para vocês o antes e o depois, e eu coloquei em destaque os pontos que foram alterados. Deve ficar difícil para vocês lerem, mas eu estou fazendo uma explicação, depois vocês pegam o material para visualizarem. Mas o que fala aqui? É quando estiverem sobre a direção, controle ou administração de outra empresa. Aqui eu estou falando do grupo econômico que já era previsto, ou seja, o por subordinação. Por exemplo, uma holding. Tem uma empresa que controla as demais, tá certo? Se o empregado trabalha na empresa aqui embaixo e ele tem uma verba trabalhista dele desrespeitada, ele poderá ajuizar uma ação com qualquer empresa que faz parte do grupo, porque este grupo tem uma responsabilidade solidária. Aí o que eu faço destaque para vocês em uma ação trabalhista? Para a inclusão no polo. Vocês precisarão ajuizar uma reclamação trabalhista incluindo as empresas no polo. Porque para a empresa ser responsável por eventual débito trabalhista, ela precisa ter o direito de responder na ação judicial. O direito à ampla defesa e o contraditório. Por que eu ressalto muito isso para vocês? Porque eu já vi em casos práticos de alguns colegas que ajuizam uma ação contra uma empresa. Ajuiza, aí chega lá na fase de liquidação de sentença, não tem bens à empresa. Fala assim, não, mas faz parte de um grupo. Mas você incluiu a outra empresa no polo? Não incluiu. Então você não pode responsabilizar de forma direta essa empresa se ela nem estava no polo. Ela nem fez parte da constituição do título executivo judicial. Como que você vai executar uma empresa se ela não teve o direito de se defender? Aqui é o ponto que eu falo para vocês, prático, que precisa ser observado. Esse é o comum. Qual que é a novidade da reforma? Que agora pode ir por coordenação. Não precisa ter uma empresa controladora. As empresas podem estar no mesmo plano, mas se elas tiverem uma atuação conjunta, com interesses integrados, caracteriza o grupo econômico. Tá certo? Então não tem uma subordinação aqui. Então as empresas podem estar no mesmo plano hierárquico, cada uma com sua independência, mas estão atuando de forma conjunta, com interesses integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta. Está expresso nos parágrafos do artigo 2º da CLT. Um ponto importante que vocês têm que observar. A mera identidade de sócios não caracteriza grupo econômico. Então não pense vocês que eu vou visualizar, aquele sócio lá faz parte de tal empresa, então já vou incluir a empresa no polo. Tomem cuidado com isso, porque pegando um gancho com o final da nossa palestra de hoje, tem a questão dos honorários de sucumbência. Então vocês precisam saber necessariamente quem irá incluir no polo. Então o que vocês têm que fazer? Chamar testemunhas, ver se tinha uma troca dessa prestação de serviço. Um exemplo, eu trabalho para a empresa A, aí eu chego na empresa A e falo assim, hoje você vai para a empresa B. Aí eu chego na empresa B, hoje você vai trabalhar na empresa C. Ou seja, você vê que tem uma rotatividade de empregados lá. E não fique pensando no sócio, porque a contratação é de quem? Da pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica. Você vai chegar na pessoa física, quando essa pessoa jurídica não tiver bens para ser executados, aí vocês vão desconsiderar a personalidade jurídica para tentar responsabilizar um sócio. Então pensem, empresa, não fiquem focados na identidade de sócio, porque senão isso pode prejudicar a ação de vocês, tá certo? Avançando aqui, sócio retirante. O sócio retirante já tinha previsão expressa no Código Civil. Mas qual que é a ressalva aqui da reforma trabalhista? Da reforma trabalhista fala da responsabilidade do sócio que sai da empresa de até 2 anos. Então, o sócio que ele sai de uma empresa, ele terá uma responsabilidade do período em que figurou como sócio de 2 anos. Então, quando for averbada a saída do sócio, conta-se 2 anos. Mas é 2 anos do quê? Para o ajuizamento da reclamação trabalhista. Tá certo? Então, o que vocês precisam observar do sócio retirante?
quando que foi averbada a saída dele e quando que a ação trabalhista foi ajuizada. Por que vocês têm que observar isso? Porque pelo menos eu falo para meus clientes, eles perguntam quanto tempo tem que guardar os documentos dos empregados. Com essa alteração agora pode falar para sempre. Porque quando que vai ter conhecimento de uma ação dessa? A responsabilidade aqui, pessoal, é subsidiária. Lembre-se que eu falei para vocês que, primeiramente, vocês deverão buscar bens da empresa para tentar executar, porque é a empresa que contratou. Então, você chega, ajuiza uma ação contra uma empresa, certo? Esse é um ponto. Chegou lá na fase de liquidação de sentença, aqui ó, ajuizei a saída do sócio, 2018, certo? Ajuizamento da ação, 2020. Um ano, está respeitando. Aí vamos supor que teve uma condenação em 2022, desconsiderou a personalidade jurídica em 2023, tentou fazer a execução dos sócios atuais que integram o contrato social da empresa em 2024, aí, superado tudo isso, não conseguiu lograr êxito em encontrar os bens, contra quem que vai tentar executar? Contra o sócio retirante. Então, o que acontece aqui? Estamos falando de uma pessoa que saiu em 2018, podendo ter conhecimento de eventual ação em 2025. Porque o que é observado aqui? Ajuizamento da ação. Está expresso no artigo 10 da CLT. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas das datas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. Então, é das ações ajuizadas. Aí, o que eu faço destaque para vocês? Atua para reclamante? Entre no site da JUSESP e vejam as alterações do contrato. Porque o que acontece? Pode ser que essa modificação no contrato social seja em decorrência de uma fraude. Um sócio que sai de uma empresa para tentar se esquivar de eventual débito trabalhista. Então, vocês olhando lá, teve a saída de eventual sócio, pesquisa aquele sócio. Porque se ficar caracterizada a fraude nessa alteração do contrato, vocês não precisam observar essa ordem de preferência. Porque aí a responsabilidade será solidária, tá certo? Eu não preciso mais respeitar essa ordem. Se ficar caracterizada a fraude, deixará de ser responsabilidade subsidiária do sócio retirante e passará a ser responsabilidade solidária. Tá claro isso para vocês? Então vamos avançar aqui. Anotações em CTPS. Uma das maiores ações, tem até um amigo que trabalha aí na Justiça do Trabalho, o Bruno, até obrigado aí pela presença, que obviamente ele deve ver de forma rotineira ações de reconhecimento de vínculo de emprego. Eu acredito que deve ser um do maior número de ações na Justiça do Trabalho. Porque o que acontece? Por um lado, uma empresa fala, se eu ficar registrando empregado, vou ter muitos encargos. Então, vou fazer o seguinte, eu consigo pagar R$2.000 para ele ali, mas sem o registro do vínculo, sem o registro em carteira. Agora, o que acontece? Por ser um número muito alto de ações ajuizadas, eu não tenho aqui em dados, mas uma vez eu cheguei a ver, reconhecimento de vínculo, intervalo intrajornada, é um dos maiores pedidos na Justiça do Trabalho. Então, o reconhecimento de vínculo, por ser um pedido de forma rotineira na Justiça do Trabalho, precisa ter uma penalidade mesmo para a empresa que não registra o empregado. E agora, se a empresa não registrar o empregado, terá uma multa de R$3.000 por empregado não registrado. Isso aqui você lê no artigo, está de uma forma clara. Mas aonde eu chamo a atenção? É um pouquinho mais para frente. E se for empresa de pequeno porte e microempresa, a multa será menor, será de R$800. Mas o que eu ressalto para vocês? Agora, tem ausência do sindicato na homologação da carteira do empregado. E o que as empresas costumam fazer? Por exemplo, o empregado vai tirar férias.
ele tem que levar a carteira antes de sair das férias e ter as anotações na carteira que ele tirou férias. São as anotações necessárias da carteira de trabalho do empregado. E o artigo 41 fala das questões das anotações da carteira de trabalho do empregado. Mas o que acontece que é uma modificação da reforma trabalhista? O artigo 47A prevê uma multa de R$ 600 na ausência das anotações necessárias da carteira de trabalho do empregado. Então, por uma questão lógica, se o sindicato não vai mais fiscalizar numa homologação, num contrato de trabalho acima de 1 ano, porque antes trabalhou acima de 1 ano, homologação em sindicato, agora não vai ter mais. Então, o RH de uma empresa precisará estar muito mais atualizado do que antes estava. Porque o RH antes ficava de uma forma cômoda, porque chegava no sindicato, falava assim, ó, tá faltando isso, faltando isso, faltando isso, faltando isso, e ia fazendo todas as anotações, sem penalidade nenhuma, homologava, pronto, fim de papo. Mas agora não. Por ter um ponto interessante, está no artigo 47 também nos parágrafos. Aqui não tem a questão da dupla visita. O que seria isso? O fiscal não vai lá falar assim, olha, tem empregado não registrado, vou voltar aqui amanhã. Não terá isso. Se tiver empregado não registrado, a multa será aplicada. Tá certo? Resumindo, questão das multas. Por ausência do sindicato na homologação, eu acredito que as anotações do artigo 41 serão rotineiras no dia a dia de quem atua com o direito do trabalho. Porque agora, mais do que nunca, um jurídico de uma empresa terá que se aproximar do RH. Porque se não tiver essa aproximação, teremos um número excessivo de ações trabalhistas por conta de inobservância dessas regras. Está claro isso? Avançando aqui. Um ponto que eu quero chegar com vocês é a questão da efetiva ocupação do empregado. A reforma trabalhista foi clara que será jornada de trabalho e iniciará a jornada de trabalho do empregado com a efetiva ocupação. Ficou claro isso? Vocês devem ter ouvido, horas in itinere. Por que a hora in itinere saiu? Por conta da efetiva ocupação. E esse artigo 4º fala também da questão da efetiva ocupação. E o que acontece? Mesmo que ultrapasse 5 minutos, se o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, caso de insegurança, seja nas vias públicas, seja questão climática, se ele por escolha própria ficar na empresa ali, não é jornada de trabalho. Porque qual que é a finalidade? A efetiva ocupação no posto para trabalho. Então, o artigo 4º foi claro nisso. Qual o ponto que eu quero chegar com vocês nesse artigo 4º? O inciso 8. Por que o inciso 8 é importante vocês observarem? Porque lá fala da troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Ou seja, lendo de forma contrária, se tiver a obrigatoriedade daquele empregado trocar a roupa no trabalho, necessariamente já estará em início do labor dele, iniciará a jornada de trabalho. Exemplo, um cara que trabalha com vigilância. O Ministério da Justiça já fala que ele tem que trocar por questão de segurança pessoal no local de trabalho. Por ele ter que trocar no local de trabalho, a jornada de trabalho inicia quando ele começa a trocar de roupa. Então, isso é... Os outros incisos, eu acredito que seja uma questão lógica, né? O cara ficar por escolha própria, práticas religiosas, não tem nem porquê falar que iniciou a jornada, né? Descanso, lazer. Então, eu acho que o ponto principal aqui seria esse inciso 8. Perfeito? Um outro ponto também. Higiene pessoal. A higiene pessoal fala que o empregado, um exemplo, ele chega lá na empresa, toma um banho antes de iniciar a jornada dele. Mas, se for do ramo da saúde, aí eu indago vocês, se ele for do ramo da saúde e necessariamente ele precisa chegar no posto de trabalho dele, um exemplo, no hospital, e fazer uma higiene pessoal. No meu ponto de vista, aí já começa a jornada de trabalho dele, porque ele tem uma obrigatoriedade na higiene pessoal antes de iniciar o labor dele. Então, o que vocês devem se preocupar? Efetiva ocupação.
Vocês concordam comigo que quando ele chega lá, ele tem obrigatoriamente que fazer isso? Ele já está efetivamente no posto de trabalho dele. Então, ele já está à disposição da empresa. Está claro isso? Banco de horas. O banco de horas, pessoal, o próprio nome fala, banco. É o que você vai depositando lá para depois usufruir ou receber. Qual que é a novidade aqui? Que eu acredito que agora será utilizado de uma forma muito grande. Por quê? O banco de horas, de forma tácita ou por escrito, pode ser ali empregado e empregador por um período de 1 mês. Mas qual que é a grande novidade? O semestral. Agora, poderá se pactuar um banco de horas num lapso de até 6 meses, sem interferência do sindicato. Empregado e empregador poderão pactuar banco de horas num período de 6 meses. Superados 6 meses, até 1 ano, aí tem que ser por norma coletiva. Tá certo? Vou fazer uma ressalva aqui para vocês, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Empregado hipersuficiente, ele é uma ressalva que depois eu volto no banco de horas. Mas o que eu quero ressaltar para vocês? Por que eu ressalto aqui? Porque já ligaram até no escritório com algumas dúvidas quanto a isso. Os 6 meses não é quando ele inicia uma jornada extraordinária. Exemplo, eu pactuei o banco de horas em janeiro. Ele iniciou uma prestação de horas extras em fevereiro. Não é de fevereiro que vai iniciar o banco de horas. É de quando foi pactuado. É de janeiro. Tá claro isso? E um ponto importante, que até eu acredito que deveria ser previsto. Um exemplo, vamos falar do anual. Banco de horas anual. Foi prestado 1 hora extra em janeiro. Aí chega em dezembro, eu vou fazer o pagamento desse empregado. Ele recebia R$1.000 em janeiro, só que em dezembro ele já recebia R$2.000. Vocês concordam comigo que é 1 hora extra? É 1 hora extra, certo? Se é 1 hora extra, se ele for usufruir, ele terá 1 hora ou 1 hora e meia? Uma pergunta, gente. Terá 1 hora ou 1 hora e meia? Ele terá 1 hora. O pagamento dessa hora, se ele não usufruir, se tiver que pagar essa hora para ele, será com o salário de janeiro ou com o salário de dezembro? Qual? Você viu que deu uma chacoalhada aí, né? Deu uma bagunçada aí. Será da época que faz o pagamento. Então, esse banco de horas, quando vocês forem fazer o pagamento, deverá observar da época do pagamento. Tá claro? Então, mesmo que ele tenha prestado hora extra em janeiro, deverá ser observado o salário de quando eu for pagar ele. Perfeito? Se não mudou o salário, não vai ter que corrigir com juros e correção. Perfeito? Só observa o salário. Tá claro? Um ponto que eu quero ressaltar aqui, que a prestação de horas extra com habitualidade não descaracteriza o banco de horas. O que ficou claro aqui? Que o legislador fala, mesmo que você fraudar o banco de horas, ele vai continuar valendo. Porque o que acontece? Horas extra. Extra vem de extraordinário. É algo que não acontece de forma ordinária. Como é algo extraordinário, necessariamente não precisava ser com uma frequência. Mas vamos supor que eu pactuei um banco de horas com ele, olha, vai ser de 10 horas, 8 horas normais e 2 horas de banco de horas. Ah, ele fica 11 horas todos os dias. Ou seja, está tendo 1 hora extra sempre. Então vocês concordam comigo que a intenção daquele banco de horas é simplesmente para não pagar 1 hora extra. O tribunal não está aqui, mas é a súmula 85. A súmula 85 do TST falava que o banco de horas tinha que ser por norma coletiva e a prestação de horas extras com habitualidades caracterizava o banco. Só que a reforma trabalhista veio e mudou isso. Foi diretamente contra o entendimento do tribunal, porque a prestação de horas extras com habitualidade não descaracteriza o banco de horas. Tá claro? O intervalo intrajornada. O intervalo intrajornada está gerando uma discussão enorme por conta da mudança da essência desse intervalo, da natureza desse intervalo. Porque o que acontece?
Aqui tem os intervalos, até 4 horas não tem intervalo, mais de 4 até 6, 15 minutos, mais de 6 até 8, de 1 a 2 horas. Importante observar que o intervalo intra-jornada, ele não computa na jornada. E os intervalos, eles poderão ser negociados de acordo com o artigo 611-A. Já faço uma ressalva para vocês. Artigo 611-A é tudo que é permitido num acordo coletivo de trabalho, uma convenção coletiva de trabalho. E 611-B é o que não é permitido. Então vamos lá, avançando aqui. O desrespeito desse intervalo. Qual que era o entendimento? O que estava na CLT e na súmula 437 do TST? A súmula 437 dispõe o seguinte: implica o pagamento total do período correspondente, não apenas daquele suprimido. Explico. O intervalo entre a jornada é de 60 minutos. O empregado usufruiu 40. A finalidade é o descanso, para o empregado repor as energias físicas e psicológicas dele. Por ter o desrespeito desse intervalo entre a jornada, o artigo 71 e a súmula 437 TST falava que teria que pagar o período correspondente, ou seja, os 60 minutos. Mesmo que ele tenha usufruído 40, pagava 60 minutos. E vocês concordam comigo que é uma hora extra? Uma pessoa trabalhou sobre a jornada. Fora da jornada normal, é uma hora extra. A essência é, hora extra tem natureza de salário. Mas a reforma trabalhista, ela veio e fez a mesma coisa. Falou assim, ó, Bruno, agora você não é mais Bruno. Agora você é Luiz. A reforma trabalhista veio e fez isso. Mudou. É a mesma coisa de falar assim, olha, o 8 não é mais 8. Agora 8 é 10. Por que eu falo isso? Porque agora a natureza dessa hora intra-jornada, se for desrespeitada, a natureza é indenizatória. O impacto que tem isso num contrato de trabalho é gigantesco. Porque se o empregado tiver um desrespeito, vamos supor, de 20 minutos por dia, trabalhou durante 5 anos, se ele ajuizasse uma ação, se fosse natureza salarial, repercute nas demais verbas. Até o doutrinador, que eu acredito seja o melhor doutrinador do nosso país, Maurício Godinho Delgado, ele fala do efeito expansionista da hora extra. Ele expande para as demais verbas, porque tem natureza salarial. Mas aqui a reforma trabalhista fala que não, agora é natureza indenizatória. E vou mais além, não paga o período correspondente, eu vou pagar apenas o período suprimido. Então, do exemplo de um empregado que usufruiu 40 minutos de intervalo entre a jornada, faltou 20, pago apenas os 20 com natureza indenizatória, não repercute mais nas demais verbas. Aqui ficou claro o seguinte, o que veio a reforma trabalhista e fez? Pegou as súmulas mais aplicadas do TST e começou a editar algumas coisas que vão de afronta com o que foi discutido e pacificado no tribunal. Um deles é essa súmula 437 do TST, que agora, detalhe importante, não é que as súmulas não têm mais validade, é um entendimento do tribunal que foi sedimentado, mas o tribunal não tem o poder legislativo. Quem cria as leis é o poder legislativo, tá certo? Mas o tribunal terá que rever essa súmula. Mas para os fatos ocorridos antes de 11 de novembro de 2017, ainda tem natureza salarial normalmente. Então, se for ajuizar a ação, o que vai ter que fazer? Você vai ter que dividir sua reclamação trabalhista. Para as ações ajuizadas antes, natureza salarial. Após, natureza indenizatória. O que está sendo discutido no tribunal? Está sendo discutido? Não. O tribunal falou que quanto ao direito material, a aplicação do direito material no tempo é muito prematuro para se posicionar o tribunal. Terá que ter a evolução da jurisprudência para sedimentar o entendimento do tribunal quanto à aplicação do direito material. Tá certo? Mas aí eu faço um parênteses aqui para vocês. No meu ponto de vista pessoal, pode ser que vocês discordem. Um contrato de trabalho, ele é uma prestação sucessiva. Cada dia que eu presto um trabalho, ele vai se renovando. Então, por isso,
a partir de 11 de novembro, prestação de trabalho de natureza sucessiva. A partir de 11 de novembro é indenizatório. No meu ponto de vista é esse. Tem quem se posicione falando que, não, é um contrato de trabalho e ainda tem natureza salarial. No meu ponto de vista, é arriscadíssimo propor uma ação, falar que é um contrato, é o princípio e da inalterabilidade contratual lesiva. Não está alterando o contrato de trabalho, gente. A legislação foi alterada. Está claro isso? Está claro? Vocês estão preocupados, né, gente? Está todo mundo, está todo mundo. Jornada 12 por 36. A jornada 12 por 36, essa aqui foi uma bagunça só. Por que foi uma bagunça só? Porque o que aconteceu no meu ponto de vista? Pode ser que não tenha acontecido isso. Mas a Câmara dos Deputados, o Senado, chegou e falou assim para o Michel Temer, olha, a gente aprova aqui a reforma trabalhista. Aí ele falou assim, não, mas eu quero algumas ressalvas. Não, faz o seguinte, a gente deixa entrar em vigor a reforma trabalhista e você edita uma medida provisória, depois a gente dá uma arrumada, para a gente já deixar entrar em vigor essa reforma trabalhista. Por que eu falo isso? Porque entrou em vigor a Lei 13.467 de 2017, de 11 de novembro de 2017. Dias após, no dia 14, é inacreditável, né? Em 3 dias entra uma medida provisória, que já faço uma ressalva para vocês. A medida provisória 808 teve 937 pedidos de emenda parlamentar. Ou seja, ninguém conversa lá. Dito uma medida provisória, todo mundo falou, vai tacando isso aí no meio aí, vai que sai. Estava assim. Então, uma medida provisória que entra em vigor 3 dias após de editada uma reforma trabalhista, é óbvio que isso daí vai dar problema. E deu problema aqui na jornada 12 por 36. No meu ponto de vista, a medida provisória veio e deu uma consertada na reforma trabalhista. Porque o que acontece? Entrou em vigor no dia 11, dias após a medida provisória 808. Vou resumir para vocês a jornada 12 por 36. O empregado trabalha 12 horas com 36 consecutivas de descanso. Tá certo? Vocês concordam comigo que é uma jornada exaustiva? O que a reforma trabalhista veio e fez? Pode ser pactuado um acordo individual escrito. Por norma coletiva, pode, conforme era. Mas a reforma trabalhista falou, acordo individual escrito. Ou seja, vocês vão ver pessoa dirigindo ônibus com jornada de 12 horas, podendo indenizar 30 minutos do intervalo entre a jornada dele. Pense o impacto que isso vai dar na sociedade. Então a medida provisória veio e deu uma consertada. Olha, precisa ter uma norma coletiva regulamentando isso. Precisa ter interferência sindical. O sindicato precisa interferir para ver se aquela categoria é adequada para prestar a jornada 12 por 36. A medida provisória veio e trouxe isso. Será por norma coletiva, acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Mas terá uma ressalva para o pessoal do ramo da saúde. Setor da saúde pode ser individual escrito. Então, resumindo, reforma trabalhista libera geral, medida provisória libera por norma coletiva, exceto o pessoal do ramo da saúde. Como a medida provisória não foi convertida em lei, voltamos para o geral. Jornada 12 por 36 poderá ser pactuada de um acordo individual escrito empregado-empregador. Perfeito? Um ponto que eu quero ressaltar aqui com vocês. A prestação da jornada 12 por 36, se ela for prestada em feriados, a súmula 444 do TST dispõe que a prestação no feriado tem que ser paga em dobro. A reforma trabalhista falou não. É a mesma coisa, porque está compensado na jornada dele. É um absurdo. Mas, mais uma súmula que teve uma afronta direta com a reforma trabalhista. Está claro isso para vocês? Horas itinere. A horas itinere, muito conhecida, é quando o local é de difícil acesso, não servido por transporte público e o empregador fornece a condução. Aqui para a nossa região, é mais pessoal que trabalha em Petrobras, é mais pessoal que trabalha um pouco mais retirado. Mas pensem que a reforma trabalhista é nível nacional. Então tem regiões que empregados, eu vi um julgado do TST, eu vi no mês passado,
O empregado, ele demorava. Ele entrava numa van e era a exploração na mata. Para ele chegar efetivamente no posto de trabalho dele lá, demorava 2 horas. Então, para esse pessoal que trabalha em local retirado, essas 2 horas que ele está dentro da van da empresa não é mais jornada de trabalho. É efetiva ocupação. Por isso que eu falei para vocês o objetivo da reforma trabalhista no que tange a jornada de trabalho. Efetiva ocupação. Como horas itinere. Era local de difícil acesso, não servir de transporte público. A condução, casa-trabalho, trabalho-casa. Essa condução não é efetiva ocupação, foi revogado da CLT. Não tem mais horas itinere. Aqui eu ressalto para vocês. Por que eu ressalto? Porque eu estou vendo alguns erros na prática de algumas pessoas comentando. 11 de novembro de 2017, para trás, tem horas itinere. Perfeito? Hora extra da mulher. Por que eu ressalto essa hora extra da mulher em palestra? Porque ela foi uma discussão tanto do TST como do STF. Porque era discutida a constitucionalidade desse artigo. Porque uma mulher, antes de iniciar o labor dela, ela teria um intervalo de 15 minutos. Ou seja, vai começar a trabalhar de forma extraordinária, descansa 15 minutos. Na prática, eu acho que é um pouco difícil isso acontecer. Alguém que fala assim, ó, nossa, vai iniciar minha hora extra, agora eu vou parar. Eu acho um pouco difícil isso. Mas era uma previsão que tinha no artigo 384 da CLT, e o TST, o pleno do TST, se posicionou falando que esse artigo é constitucional. Só que, discussão no TST, no STF, trabalharam bastante. Reforma trabalhista falou, ó, já brincaram aí? Agora não tem mais. Então não tem mais a hora extra da mulher. Perfeito? Fracionamento das férias. Por que eu ressalto também o fracionamento das férias? O fracionamento foi modificado com a reforma trabalhista, mas um ponto não foi que algumas pessoas estão tendo dúvida. O fracionamento poderá ser em até 3 períodos, desde que haja concordância do empregado. Então, o fracionamento das férias em 3 períodos, desde que o empregado concorde. Um dos períodos deverá ser de, no mínimo 14 dias, e os demais, no mínimo 5 dias. Mas qual que é o ponto que eu ressalto para vocês? O artigo 136 da CLT não foi modificado com a reforma, mas o que ele fala? A época para usufruir as férias é o que convém ao empregador. Então, a época será do empregador. Então, não leia a questão do fracionamento das férias e interprete que o empregado tem que concordar quando ele vai tirar férias. Porque é o empregador que decide isso. Isso é por uma questão de administração da atividade da empresa. Porque, pense bem, se começar a soltar todo mundo de um setor, a empresa precisa se organizar por conta dos riscos da atividade dela. O artigo 2º fala que os riscos da atividade econômica é do empregador. Então, isso entra dentre os poderes da empresa. Poder diretivo, poder fiscalizatório, entra dentro dos poderes do empregador. Então, o empregador continua decidindo quando o empregado irá usufruir as férias. Perfeito? Equiparação salarial. Não sei se alguém aqui já entrou com uma ação pedindo equiparação salarial, mas do meu ponto de vista é um dos pedidos mais difíceis de você comprovar na Justiça do Trabalho, por conta dos requisitos que ele tem. Pessoal, tanto o artigo 461 da CLT como a súmula 6 do TST fala da equiparação salarial. E já era difícil, porque o que acontecia? Você precisa comprovar a perfeição técnica, a mesma produtividade e não ter uma diferença na função de 2 anos. E podendo equiparar com pessoas que trabalham no mesmo município. Esse é um ponto antes da modificação da reforma. Isso era antes da reforma. E como que ficou? Dificultou ainda mais. Porque agora será não mais do mesmo município, mas do mesmo estabelecimento. Porque qual foi a finalidade da reforma aqui? O ombro a ombro. O cara que trabalha do meu lado.
Ombro a ombro, porque agora está falando do mesmo estabelecimento. Então não leia-se mais com uma abrangência de município. Vou dar um exemplo na nossa cidade. Jardim Satélite trabalha uma pessoa de gerente ganhando R$3.000 com a mesma produção, mesma perfeição técnica, com a diferença de função inferior a 2 anos, quer equiparar com um rapaz que trabalha lá no Eugênio de Melo. Preencher esses requisitos com a reforma trabalhista? Não mais. Não mais, que é no mesmo estabelecimento. Porque aqui está falando do ombro a ombro. Tem uma discussão doutrinária falando de você comprovar que aquele local de trabalho tem a mesma demanda do outro. Mas, sinceramente, é discussão, gente. Porque é discussão, a gente tem que focar o que está na lei. Obviamente que vocês podem formar entendimento, porque quem faz súmula são os advogados com os juízes, mas os advogados devem provocar isso. Mas não arrisquem fazendo teses que é um pouco difícil de ser acolhida, por conta da sucumbência que tem, que eu vou falar um pouco para vocês um pouquinho mais para frente. Então ficou um pouco mais difícil agora a equiparação salarial. E um outro ponto importante que eu estava esquecendo. 2 anos na função, mas o que a reforma trabalhista trouxe? Além da questão do estabelecimento da empresa, no emprego não poderá ter uma diferença de 4 anos, independente da função que a pessoa estava exercendo. Então, o que deverá fazer para ajuizar uma ação trabalhista? Ver quando o paradigma foi admitido, independente da função dele. Outro ponto, quando ele começou a exercer a função. Contrato de emprego dele, não pode ter uma diferença de 4 anos. Na função, 2 anos. Perfeito? A questão do quadro de carreira da empresa. Era um pouco difícil, era um pouco burocrático fazer um quadro de carreira dentro de uma empresa. Mas para evitar eventuais fraudes, você tinha que fazer a homologação do quadro de carreira no Ministério do Trabalho. Você tinha que homologar o quadro de carreira no Ministério do Trabalho, porque pode descaracterizar a equiparação salarial se tiver um quadro de carreira lá. Agora, com a reforma trabalhista, não precisa mais da homologação. Pode ter um regimento interno da empresa prevendo lá um quadro de carreira, tá certo? É a previsão do parágrafo 2º. Ou adotar por norma interna da empresa ou por negociação coletiva, plano de carreira de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Perfeito? Um detalhe importante, se ficar comprovada a discriminação, empregado com paradigma, por conta de sexo ou etnia, é multa de 50% sobre o limite máximo dos benefícios do regime da Previdência Social. Alteração do contrato de trabalho. O que acontece, pessoal, da alteração do contrato de trabalho? A gente sabe do princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Eu não posso alterar um contrato de trabalho que resulte, direto ou indiretamente, um prejuízo para o empregado. Mas, cargo de confiança, pode acontecer a reversão, tá certo? Isso não é uma alteração contratual unilateral lesiva. Pode ser lesiva, obviamente, mas isso é possível. A reversão do cargo de confiança é possível, tá certo? Isso até antes da reforma. Vou dar um exemplo. Deixa eu ver se tem uma caneta aqui. O empregado ele tem R$1.000 de salário e ele exerce uma função de confiança e essa gratificação de função é de R$5.000. Então ele recebe um total de 6.000, certo? Eu, empregador, perder a confiança nesse empregado. Se eu perder a confiança dele, eu posso reverter ele para o cargo anteriormente ocupado e retirar essa gratificação de função. Isso, antes da reforma, era possível. Mas qual que é a grande questão? A súmula 372 do TST. O que ampara essa súmula? O princípio da estabilidade financeira. Porque antes, o empregado que trabalha numa função de confiança e tem essa gratificação com recebimento acima de 10 anos,
ela incorpora no contrato de trabalho dele. Continuava a questão, posso reverter, mas a gratificação fica. Esse era o entendimento sedimentado do tribunal. A reforma trabalhista veio e tirou, mesmo que ele esteja há 20 anos na função. Agora, não tem mais essa estabilidade financeira. Eu posso retirar ela a qualquer momento. Fala-se do princípio da estabilidade financeira, mas leia-se também o direito adquirido. Uma pessoa exercendo uma função por 10 anos. A família já conta com aquela gratificação. Tudo bem, voltar para o cargo de origem, tudo bem. Mas a gratificação retirar acima de 10 anos, no meu ponto de vista, foi um retrocesso gigantesco. Mas a reforma trabalhista, está em vigor e está sendo aplicada. Perfeito? Ultratividade da norma coletiva. Pessoal, isso aqui é com uma frequência gigantesca. Porque quanto tempo tem de vigência uma norma coletiva? Até 2 anos. Por que eu falo até? Porque pode ter uma convenção, um acordo coletivo de 1 ano. Mas até 2 anos. Tá certo? Olha que generoso. Tá vendo? Só não é cerveja, cara. Só não é cerveja, mas tá bom aí. A questão da ultratividade da norma coletiva. Pessoal, o que acontece? 2 anos fica vigente uma norma coletiva. O que acontece muito na prática? A questão da pré-aposentadoria. Uma pessoa que está prestes a se aposentar costuma ter em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho uma questão da garantia de emprego dele por um período. Exemplo, uma pessoa está prestes a se aposentar, falta 24 meses para ela se aposentar. Tem uma cláusula na norma coletiva que fala, ó, empresa, você não pode mandar ele embora por conta da cláusula que prevê a garantia de emprego dele pré-aposentadoria. Isso acontece e muito. No meu escritório, eu já digo para vocês, o impacto que trouxe a reforma. Do momento que entrou em vigor a reforma trabalhista, venceu a convenção coletiva, teve uma empresa que começou a mandar embora empregados que estavam prestes a se aposentar. Porque o que acontece? Antes, a súmula 277 do TST falava que somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. Então, uma norma coletiva, eu poderia estender os efeitos dela até que viesse outra modificando, até que viesse outra entrasse em vigor. Então, eu estendia os efeitos dela. Eu não precisava, necessariamente, já fazer outra norma coletiva. Era só estender os efeitos dela. Só que a reforma trabalhista veio e tirou esse efeito da ultratividade. E tinha uma discussão tanto no TST como no Supremo a respeito do efeito ultrativo da norma coletiva. Mas a reforma trabalhista veio e tirou. Não tem mais o efeito ultrativo da norma coletiva, conforme o artigo 614, parágrafo 3º. Deixou expresso, sendo vedada a ultratividade. Ou seja, eu não vou mais estender os efeitos. 2 anos norma coletiva, passou os 2 anos, acabou a eficácia. Perfeito? Isso aqui é uma pena. Empregado hipersuficiente. A reforma trabalhista trouxe uma grande novidade aqui. O empregado que recebe até 2 vezes o teto do regime da Previdência Social e tem diploma de ensino superior, ele tem uma diferenciação que pode ter na negociação dele. Porque esse empregado aqui, vou te dar um exemplo, ele pode fazer um banco de horas anual. Lembra que eu falei para vocês do banco de horas? Porque ele tem uma diferenciação no parágrafo único do artigo 444 da CLT. Porque esse empregado hipersuficiente, ele pode fazer uma negociação empregado com empregador de forma direta, da mesma forma que um acordo coletivo, uma convenção coletiva de trabalho. Então, os incisos que estão previstos lá no artigo 611-A, eu posso negociar direto com esse empregado. Então, a ressalva que eu falei para vocês, a título de exemplo, do banco de horas, empregado hipersuficiente poderá ter um banco de horas anual com esse empregado aqui. Isso aqui eu estou ressaltando muito o pessoal que vai prestar concurso público. Porque está ficando um pouco claro
Todo mundo já está sabendo a questão, acordo individual escrito do banco de horas. Ah, semestral, 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 fica com isso na cabeça. Mas tem essa ressalva do empregado hipossuficiente. Se ele estiver no enunciado de eventual questão, você vai ter que analisar se ganha 2 vezes o teto do regime da Previdência Social e se ele tem diploma de ensino superior, porque aí poderá ter um acordo com ele com a mesma força de uma norma coletiva. Está claro isso? Contrato intermitente. Estava até falando com o nosso amigo ali fora a questão desse contrato. O contrato intermitente, pessoal, ele é bastante utilizado na Inglaterra. No Brasil, eu não sei se ele será utilizado da maneira que deveria ser. Porque o que acontece? Por um lado, vai ter um aumento de empregados. Empregados com a carteira assinada. Então, pode ser, estou dando uma suposição, pode ser que chegue em época eleitoral, que estamos em ano eleitoral, falar que o desemprego, olha, reduziu tantos %. No meu ponto de vista, se isso acontecer, eventual campanha, é por conta do contrato intermitente. Porque pode ter vários empregados registrados, mas sem atividade. Porque o que acontece aqui? Nada mais é, vou resumir o contrato intermitente, a regulamentação do bico. A empresa ela fica com cadastros. Então eu, empresário, eu tenho uma lanchonete. Só no final de semana aumenta a rotatividade lá. Eu vou começar a registrar um monte de empregado com contrato intermitente. É como se eu ficasse com um banco de dados. E eu vou acionando eles no final de semana. Então uma empresa poderá ter 100 empregados, mas, através do contrato intermitente, mas, efetivamente trabalhando, terá? Aí que será a grande questão. Poderá aumentar o número de empregos no país, mas eu quero saber se efetivamente essas pessoas serão acionadas. E para acionar eles, precisa ser um contrato por escrito. E sempre, vou resumir esse contrato para vocês, e quando vocês chamarem ele, por período, você já tem que fazer o pagamento proporcional do 13º, do DSR, dos adicionais legais, proporcional ao dia que ele trabalhou, proporcional às horas que ele trabalhou, com recolhimento do FGTS normal. E um detalhe interessante, você convoca ele 3 dias antes da prestação de serviço. Ele pode se recusar, ele pode falar, olha, não vou. Isso não é insubordinação. Aí a gente estuda lá a questão dos requisitos do vínculo de emprego, no artigo 3º, que um dos requisitos é a questão da subordinação. A ausência de subordinação nesse contrato intermitente é a questão do acionamento. Mas quando ele iniciar o labor dele, ele está subordinado juridicamente ao empregador. Esse empregado, se ele trabalhar 12 meses, ele tem direito a férias. Ele não poderá ser acionado por um período de 1 mês. Mas, como eu falei para vocês, no final do labor dele, do período que ele trabalhou, eu já tenho que, entre aspas, ir queimando as verbas dele. Então ele vai iniciar umas férias sem receber férias. Porque durante o labor dele, sempre que encerrou o período, eu já ia pagando as verbas. Então ele simplesmente ficará sem acionamento durante 30 dias. Aí eu pergunto, ficará durante 1 mês, mas ele pode se recusar. Até meio assim ele pode se recusar. Por que ter férias? O cara não vai nem receber. E ele só recebe quando? Ponto que eu ressaltei para vocês, com a efetiva ocupação. Contrato intermitente a pessoa recebe com a efetiva ocupação. E se ele aceitar? Cadê? E se ele aceitar e não comparecer, deverá pagar uma multa de 50% do que ele iria receber quando ele deveria ir trabalhar. Então, se ele aceitar e não comparecer, terá uma multa de 50%. Está claro isso? Rescisão por acordo. O que é essa rescisão por acordo? É para regulamentar uma situação que acontecia por meio de fraude. O empregado chegava para a empresa e falava assim, olha, me manda embora. Aí eu devolvo para você a multa de 40%.
me manda embora. Isso acontecia com uma grande frequência. Aí o que acontecia? Eu acho que quem tem escritório de advocacia já recebeu ligação assim. Pô, eu combinei com ele dele devolver a multa, ele não devolveu, o que eu faço? Gente, é uma fraude. É uma fraude, o que você faz? Tchau, filho. Você foi enganado. Pronto, quis fraudar, aí saiu no prejuízo, quer fazer o quê? Entrar com uma ação trabalhista e falar, ó, cometi uma fraude, eu quero a multa de volta. Não tem cabimento. Mas o que é essa rescisão por acordo? Empregado e empregador, eles fazem um acordo para ruptura contratual. Vai rescindir o contrato de trabalho. Ele receberá as verbas dele, mas a metade será do aviso prévio indenizado, da multa do FGTS e as demais verbas paga na integralidade. Fiz aqui um resumo para vocês. Qual que é o ponto que eu destaco para vocês? A multa é de 20%. E o levantamento do FGTS que foi depositado no período que ele trabalhou será de 80%. Até 80%. Por que eu falo até? Ele pode optar por tirar menos. Mas o cara optar por tirar menos do FGTS, nossa senhora, gente. Você só tira se for para comprar um imóvel se estiver morrendo. Você não vai tirar numa oportunidade dessa, levanta tudo. Então ele poderá até 80%. Um destaque que eu faço é um acordo, não é uma dispensa sem justa causa. Então ele não terá direito à entrada no seguro-desemprego. Previdência não tem nada a ver com essa negociação aqui. Tá claro? O arquivamento da ação. Aqui eu vou destacar para os advogados que estão presentes e quem vai prestar o exame de ordem, já para se ligar com isso. Porque o que acontece? Quem faz reclamante, você fala para o cliente, olha, marcou audiência tal data. Aí se ele não comparecia, é beneficiário da justiça gratuita. Beneficiário da justiça gratuita, eu entro com outra ação. E um detalhe importante, vai interromper o prazo prescricional dos pedidos idênticos. Ou seja, pessoal, quando interrompe, você devolve o prazo prescricional. Então o advogado ficava até tranquilo. Só que agora, se o reclamante não comparecer, ele terá que pagar as custas processuais. Por que eu ressalto os advogados? Marcou a audiência, quando vocês fizerem um contrato de honorários com o cliente, vocês anotem o e-mail dele, fala, ó, ciente, tal, é esse e-mail? É. Vocês vão anotar o e-mail dele, marcou a audiência, dar um print na tela, colocar no e-mail e pedir para ele acusar o recebimento. Falando que vocês avisaram quando que vai ser a audiência. Porque se tiver o arquivamento da ação e vocês não tiverem qualquer meio de prova, e como é uma condição da ação, pessoal, é condição da ação para uma nova propositura. Se ele não pagar as custas, ele não consegue propor outra reclamação trabalhista. Eu vejo aí no futuro que muitos advogados irão responder processo disciplinar por falta de avisar de forma formal o cliente que foi contratado. O cliente contratou você, se você não avisou de forma eficaz e tem documentado, se chegar lá no processo disciplinar, de quem que é o dever de informar todos os detalhes do processo? É do advogado. É do advogado. O Estatuto da OAB prevê isso. É uma atividade de meia advocacia? É. Mas você foi contratado, o mínimo que você tem que fazer é avisar seu cliente. Mas agora, mais do que nunca, por meio eficaz. Eu estou falando em meio, mas também pode ser por WhatsApp. Eu estou fazendo como? Por e-mail. Dá print, ó, confirma aí. Pega, confirma, eu imprimo o e-mail e coloco na pasta dele. Para depois esse lazarento ir lá e falar, faltei, ele não avisou, agora eu não posso entrar com outra ação. Aí até você justificar falando o que aconteceu, você já está respondendo um processo disciplinar. Está claro isso? Ainda que beneficiário da justiça gratuita tem a questão das custas processuais, tá, pessoal? A resposta do réu. O que acontece? Agora com a reforma trabalhista, a parte poderá apresentar defesa escrita por sistema de processo judicial eletrônico até a audiência. Pessoal, até a audiência, se apregoou lá e você ter que entrar lá na audiência,
Você não vai chegar com um pendrive lá e falar assim, ó, a defesa está aqui, escrita, conforme solicita, vou protocolar aqui. Esquece. Precluiu o seu direito. Você não vai conseguir protocolar a sua defesa escrita, porque é até audiência. Mas vocês não vão deixar o cliente indefeso. Por que não? Isso aí, antes da reforma era assim também. Defesa oral por 20 minutos. Então, se acontecer porventura aí a contratação de um cliente desorganizado contrata, fala assim, olha, a audiência é hoje e tal. Vai lá, se você não conseguir protocolar antes, faz a defesa oral. Chama testemunhas para ter a instrução probatória e você conseguir derrubar alguma coisa. Mas por que eu destaco essa questão da defesa oral? Porque é um pouco distante, apesar de ter uma aproximação muito grande na Justiça do Trabalho, é um pouco distante as partes se manifestarem de forma oral em audiência. Eu acho que o Bruno deve ver muito isso. Fala assim, é muito rápido. É remissivo. É remissivo. Pessoal... E é raro ter defesa oral. É raro, né? Então, eu acho que precisa se atentar a isso. E eu já faço um outro ponto para vocês. Processo no tribunal. Subiu o processo, vai sustentar. Faz uma aproximação. O processo de vocês serão analisados com outros olhos, porque você chamou a atenção para aquele processo. Não estou falando que vai ser deferido, mas a gente está falando de um tribunal que pega uma região gigantesca. Gente, a rotatividade é muito grande. Eu acho que o volume que entrou de ação na semana que entrar em vigor a reforma trabalhista foi um absurdo. Eu lembro que eu, conversando com advogados, as ações que estavam paradas no escritório, estavam fazendo mutirão para protocolar antes da entrada em vigor da reforma. Aí falar que o judiciário dá conta? O judiciário não pode errar? Claro que pode, mas no meu processo não vai errar. Eu vou ficar em cima. O processo eletrônico, às vezes, distancia o advogado do balcão, mas isso é um erro. Tem que se aproximar. Se tem alguma coisa, protocolo digital, conversa com o juiz. Tem que fazer isso. Por que eu falo isso para vocês? A advocacia é técnica. Não seja advogado ou qualquer profissional operador de direito, aquele que faz tudo no atacado. Não, protocola tudo lá, deixa rolar e vamos ver o que dá. Aí chega lá na audiência, tudo remissivo. Eu também, em algumas situações, falo, remissivo. Mas se for uma situação detalhada, que dá para você ampliar, chamar atenção, vocês precisam fazer isso. As razões finais. Se for pontos importantes, pede prazo. O juiz concede prazo. Concede prazo de 5 dias, 10 dias, 15 dias. A atuação da advocacia precisa necessariamente ser assim, ainda mais com a reforma trabalhista. Qualquer erro pode ser fatal. Temos sucumbência, se precluir uma prova. E um outro ponto que eu ressalto para vocês. Tem alguma coisa que não concordou? Pela ordem, excelência, protesto, conste em ata meu inconformismo. Porque se você não fizer isso, precluiu o seu direito. Tá claro? A exceção de competência, uma novidade que, graças a Deus, foi benéfica. Por quê? Aconteceu comigo numa situação, num caso em Teresina, Piauí. Até falei no domingo essa questão de Teresina, no Piauí. Um reclamante entrou com uma ação pedindo R$4.000. Em Teresina do Piauí. E ele trabalhou aqui em São José dos Campos. Ou seja, incompetência relativa. A relativa, se você não alegar, o juízo se torna competente. Então, o que eu teria que fazer? Ir em Teresina, chegar lá para o juiz e falar assim, olha, você é incompetente para julgar esse caso. Teria que ir lá. Aí, o que eu tive que fazer? Contratar um correspondente para fazer uma defesa lá. Tem alguém aqui de Teresina do Piauí? Levanta a mão. Se tivesse, eu ia falar, meu Deus, encontrei um. Porque quando o cara me ligou, eu acho que a comarca deve ser pequena, o cara me ligou e começou a falar e é um sotaque que não dá para entender. Um chinês com nordeste, com um monte de coisa, não dá para entender. Ele falou assim, doutor, você quer lá de acordo? Eu falei, fecha. Quando ele falou, eu falei, fecha. Porque eu falei, eu não entendi o que ele falou, se for acordo, fecha. Aí pegou e fechou o acordo. Fechou o acordo, finalizei o processo. Mas olha só o que aconteceu.
Se não tivesse contratado, teria que locomover até Teresina, no Piauí, uma ação de R$4.000, só despesa de ir até lá. Já paga o processo. Era a mesma coisa de falar, deixa dar revelia, depois a gente paga. Só que o que a reforma trabalhista fez? A empresa foi notificada. Ela foi notificada, ela poderá apresentar a exceção de incompetência em até 5 dias da notificação da reclamação trabalhista. E ela faz, o juiz irá suspender a audiência, não irá acontecer a audiência, irá abrir prazo para o reclamante para eventual produção de prova ou manifestação. Se tiver defesa, se tiver prova testemunhal, será respeitada a oitiva por carta precatória, ou seja, agora dá para trabalhar sem esse desespero aí de falar com um cara que você não entende. Agora pode. Processo eletrônico. Vamos supor, o juiz acolheu o pedido. Se ele acolheu o pedido, o processo é remetido para o tribunal que você falou que era competente. Aí, notifica para a audiência e o processo corre normalmente. Então, foi uma alteração benéfica. Aqui eu acho que foi um retrocesso. O impulso oficial do processo. O juiz, vendo uma situação, ele já fazia um impulso oficial na fase de execução. Falou, olha, já vamos fazer os atos de execução aqui sem a manifestação da parte. A parte não precisava se manifestar para impulsionar o processo caminhar. O próprio juiz fazia isso, só que agora não. Agora a reforma trabalhista fala que só poderá ser o impulso oficial de ofício pelo juiz se for no jus postulandi, ou seja, se não tiver advogado a parte que teria o direito à manifestação. E aqui eu já faço um outro ponto para vocês. Artigo 11A, prescrição intercorrente. Agora é possível a prescrição de 2 anos na fase de execução. Se o advogado deveria se manifestar e foi notificado para se manifestar e não se manifestou pelo período de 2 anos, ocorre a prescrição intercorrente. Mais um ponto que eu já destaco para vocês. Se não tiver bens da empresa, a lei de execução fiscal, que na fase de execução é aplicada subsidiariamente ao processo do trabalho, fala que se não tiver bens penhoráveis, o processo poderá ficar suspenso por até 1 ano. Então, dessa suspensão de 1 ano, você foi notificado para se manifestar, mais 2 anos. Ou seja, excepcionalmente poderá acontecer aí uma questão de 3 anos se o processo ser aplicado. Mas 3 anos é porque ficou 1 ano suspenso com base na lei de execução fiscal. 2 anos é da prescrição intercorrente. Perfeito? Honorários periciais. Estamos caminhando para o final, hein, pessoal? Honorários periciais. Agora ficou um pouco difícil aquelas ações que as pessoas entram pedindo simplesmente, quero adicional de periculosidade. Aí você chega na audiência e fala, doutor, vamos fazer um acordo. Uma perícia você vai gastar R$5.000. Faz acordo no valor da perícia. Para essa situação vai dificultar. Mas, por outro lado, eu vejo que é um retrocesso. Por quê? Se o reclamante, por exemplo, ele for sucumbente na perícia, ele deverá pagar os honorários sucumbenciais. Aí vamos supor, porque agora, independente do rito do processo, seja no rito sumaríssimo, seja no rito ordinário, ou seja na causa de até 40 salários mínimos ou acima, os pedidos deverão ser liquidados. Outra novidade também da reforma. Aí vamos supor, um empregado entra lá e pede R$100.000 de adicional de periculosidade. Mas o local foi desativado. O local foi desativado, ou seja, o empregado será sucumbente numa situação dessa. É prejudicial? Muito. Porque ele será sucumbente nessa questão da perícia, deverá pagar mesmo se for beneficiário da justiça gratuita. E além disso, já vai para o outro ponto, os honorários sucumbenciais. Então ele terá que pagar a sucumbência da perícia e também os sucumbenciais. Então se ele pediu 100 mil lá na perícia, no adicional, ele irá pagar de 5% a 15% de honorários advocatícios também da sucumbência, que é do advogado da outra parte. E qual que é um ponto aqui? Isso daqui, o que acontecia comigo e eu tinha que fazer, que era um trabalho que desgastava até o advogado. Porque o que acontece?
O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para a realização da perícia. Pessoal, é padrão. É padrão, vai ter perícia? Olha, reclamada, você vai antecipar aqui um salário mínimo a título de perícia. Você já vai antecipar esses honorários. Se fosse meu cliente, o que eu tinha que fazer? Eu fazia isso com frequência. É uma decisão interlocutória, certo? Essa questão do juiz. Você fala, protesta essa questão do juiz pedir para antecipar os honorários e entra com um mandato de segurança dizendo que não é cabível a antecipação da sucumbência, porque você está presumindo que o seu cliente é sucumbente. Então era um mandato de segurança no tribunal falando que não deveria pagar. O tribunal concedia com base numa OJ, não me recordo agora, mas concedia. Mas o que acontece? Não irá acontecer mais isso. Antes acontecia com uma grande frequência, porque agora é expresso na CLT, não pode pedir adiantamento. Está claro isso? Aí os honorários de sucumbência, falei que é de 5% a 15%. É importante observar, pessoal, o artigo 114 da Constituição Federal fala da competência da Justiça do Trabalho. Tem uma súmula, se eu não me engano é 363 do STJ, que fala dos honorários que não podem ser ajuizados na Justiça do Trabalho, honorários do profissional liberal. Só que o que acontece? A natureza é diferente. Uma questão é, eu, Felipe, tenho uma empresa, contratei o Luiz advogado para fazer a defesa do meu processo. Os honorários que eu vou pagar para ele são honorários contratuais. Esses honorários contratuais não é de competência da Justiça do Trabalho. Esses honorários contratuais é da Justiça Estadual. A questão da competência da Justiça do Trabalho é os honorários sucumbenciais do advogado no processo. Tá certo? Então diferencie isso. Fala assim, a Justiça do Trabalho agora ela é competente para julgar a ação de honorários de advocatício. Qual honorário está falando? Sucumbenciais ou os contratuais? Tá claro isso? Porque se o próprio juiz fala assim, olha, você vai ser sucumbente de parte, 5% a 15% você deverá pagar. É naquele processo mesmo que vai correr. Perfeito? E como os honorários é do advogado, se for procedente em parte a ação, ambas as partes terão que pagar honorários. E esses honorários não se compensam, porque os honorários é do advogado, não é do cliente. Perfeito? Aí aqui avançando, último tópico da aula, penúltimo. A questão, pessoal, o que eu falo isso aqui, eu até incentivo a vocês. Isso aqui pode diminuir e muito o número de ações na Justiça do Trabalho. Você vai levar a homologação de um acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho. Você, advogado da outra parte, vão levar um acordo para ser homologado. Então, o que acontece? Não espere chegar em uma audiência para fazer uma proposta de acordo. Se você tiver uma possibilidade de acordo, sabe quem é o advogado da outra parte, ou liga no RH da empresa e fala, olha, eu tenho uma ação, eu quero entrar em um acordo com vocês e vamos levar para homologação em juízo. Você chama seu advogado, porque a lei fala, cada parte precisa ter um advogado. Irão protocolar de forma conjunta, protocola isso de forma conjunta, aqui ó, as partes não poderão ser representadas por advogado comum. No prazo de 15 dias a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará uma audiência, sem entender necessário. Por que sem entender necessário? O juiz, ele é o diretor do processo. Ele vai em busca do que ele acredita que seja em busca da verdade real. Se ele está analisando um acordo, está tudo certo, eu não preciso marcar uma audiência, onerar ainda mais o processo, para homologar aquele acordo. Então pode ser que vocês tenham um acordo, vamos colocar uma média aí de 30 dias, e não esperar um ano para uma audiência inicial para fazer uma proposta de acordo. O seu cliente irá sair satisfeito, você receberá de uma forma mais rápida e o judiciário irá despencar de número de ações. Busquem isso. Isso aqui é a efetividade do processo.
O advogado, o operador de direito, tem que buscar a efetividade. E esse instrumento nada mais é do que buscar a efetividade e todo mundo sair satisfeito. Perfeito? A litigância de má-fé, último ponto. Por que eu quis colocar aqui a questão da litigância de má-fé? Porque, pessoal, o juiz chega, abre lá a audiência, chama a testemunha, fala. Você tem um compromisso de dizer a verdade sob pena de responder um processo sob falso testemunho. Aí vamos supor, testemunha mentiu, o juiz falou, você vai responder um processo de falso testemunho. Por conta da demanda que tem o Poder Judiciário, pode ser que esse processo nem vá para frente. Então, isso incentivava, não amedrontava testemunhas com má fé. Então, eu acho que é uma novidade boa, porque uma testemunha que mentir em juízo e isso ficar comprovado, o juiz irá aplicar uma multa não inferior a 1% e não superior a 10% sobre o valor da causa. Exemplo, uma ação de 750 mil mentiu, a multa pode chegar de 75 mil reais. Testemunha é do juízo. Então, quem irá pagar essa multa? Não é a empresa que convidou a testemunha. É caráter pessoal. A própria testemunha terá que pagar. Sem prejuízo do processo de falso testemunho. Então, essa é uma prática que eu acho que deve ser frequente daqui para frente na Justiça do Trabalho. Porque acontecia com uma grande frequência de testemunhas mentirem. Mas, obviamente, por outro lado, os juízes não poderão se utilizar desse instrumento para amedrontar uma testemunha. Aí que entra um advogado que tenha uma noção disso e falar, excelência, só advertir a testemunha e conduzir os trabalhos. Aí que precisa de um advogado. Por que eu ressalto isso? Estou lá como presidente da comissão da Jovem. Advogados que iniciam a carreira se esquecem que tem no Código de Ética e Disciplina que tem um plantão 24 horas da prerrogativas. Se acontecer qualquer coisa, desrespeitou sua prerrogativa, é só acionar. Graças a Deus, pelo menos por experiência própria, São José dos Campos não tem perfil de juiz assim. Quando tem alguma coisa, é só entrar numa conversa e pronto. Mas quem faz ações em São Paulo sabe que isso é muito frequente na Barra Funda. Aí o que acontece? Um advogado tem que se manifestar. Você precisa defender todos os interesses do seu cliente. E o interesse do seu cliente é uma testemunha falando o que ela sabe. E não ser induzida por um juízo. Perfeito? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da palestra. Estou disponível aí para eventuais dúvidas. Obrigado. Pessoal, e também já fazendo convite para quem tiver interesse, eu acho que algumas pessoas aqui conhecem alguns professores que a gente chamou, até trabalha lá com o Bruno. Chamei para ser professor aqui na pós-graduação o professor Folegatti, da Quarta Vara, o Marcelo Nunes, também da Quarta Vara, tem o William Guimarães, que é um advogado muito atuante aqui na nossa cidade, tem a professora Ariane Joyce, tem o Rui, que é do Ministério Público do Trabalho, um procurador do trabalho muito atuante. Então, eu acredito que será uma pós muito produtiva. Iremos voltar a pós bastante para a prática, conforme eu quis expor aqui para vocês, não simplesmente falar o que foi modificado, mas da maneira que tem que atuar num caso prático. Perfeito? Iremos fazer o sorteio. Eu trouxe 3 CLTs aqui, de minha autoria e de outro professor. Aí espero que vocês gostem também do trabalho. E se precisarem de mim, sinceramente, estou à disposição. Passei para vocês aí meu Instagram, mas se quiserem eu fico aqui depois, passo meu celular. Se tiverem dúvidas, quiser mandar e-mail, estou à disposição, porque eu acho que essa troca é muito boa para ambas as partes. Eu aprendo quando a pessoa pergunta, às vezes eu também fico na dúvida e devolvo a pergunta, a gente vai entrando num debate. Eu acho que todo mundo precisa se unir, até mesmo por conta das enormes alterações que tivemos na legislação. Tá certo, pessoal? Prazer a todos aí e obrigado pela presença.